Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Existe um chamado invisível ecoando no campo da sua consciência. Um sussurro que apenas os verdadeiros vencedores conseguem escutar. Talvez você não se sinta um vencedor neste momento. Talvez, por dentro, algo ainda murmure que você está ficando para trás, que a vida está andando rápido demais, que as oportunidades parecem escapar pelos dedos. Mas escute com atenção. Não é o fracasso que te visita, é o despertar. Há uma diferença silenciosa entre quem apenas sobrevive e quem começa a se lembrar de quem realmente é. E se o que você está vivendo agora, essa inquietação, essa sensação de estar fora do lugar, for, na verdade, o sinal de que o universo decidiu te reposicionar? Por dentro, talvez você sinta um cansaço que não é físico. É a exaustão de quem sabe que poderia estar em outro nível, mas ainda não entende por que não chegou lá. É o peso de carregar um potencial que insiste em se esconder. Há dias em que você acorda com uma esperança que não sabe de onde vem, e em outros, parece que nada faz sentido. E ainda assim, você segue buscando. Isso te diferencia, porque apenas quem tem alma desperta sente esse desconforto, o desconforto de saber que nasceu para mais. Esse vídeo não é uma coincidência. Ele é o espelho do seu próprio chamado interior. Nos próximos minutos, quero que você trate esse vídeo como um espelho vibracional. Não é apenas um conteúdo, é um espaço de recalibração. Enquanto as palavras entram, permita-se observar o que elas despertam em você. Cada emoção, cada lembrança, cada resistência. Tudo isso é energia que se revela para ser transformada. Você não precisa lutar contra o que sente, apenas sinta. Respire com presença. A mente pode tentar racionalizar, mas o coração reconhece. Ele sabe quando algo vem de um lugar verdadeiro. E o que você está prestes a ouvir vem desse lugar. O ponto onde ciência e alma se encontram, onde o invisível ganha voz. Porque o verdadeiro vencedor não é aquele que nunca cai, mas aquele que entende que cada queda é um convite da consciência para subir um degrau além. Este é o momento em que o velho você começa a se dissolver e o novo começa a emergir. Não com força, mas com entrega. Não com pressa, mas com presença. Respire fundo. Sinta o ar entrando. Ele é o mesmo ar que move estrelas, o mesmo ar que cria mundos, o mesmo ar que está prestes a reconstruir a sua vibração. Comente abaixo. Eu estou pronto para receber o que já é meu. E observe, nas próximas 24 horas, algo em sua realidade te mostrará que o universo ouviu. O chamado invisível que só os vencedores escutam. Há algo misterioso na forma como o destino se manifesta. Ele não grita, não faz alarde. Ele sussurra, e apenas os que estão prontos o escutam. O chamado invisível não chega através de palavras, mas de sensações. É aquele desconforto silencioso que nasce quando você percebe que está vivendo abaixo do seu potencial. É aquela dúvida que insiste em voltar, mesmo quando tudo parece bem. Por fora, você cumpre o papel que o mundo espera. Por dentro, algo sussurra. Isso não é tudo. E é nesse ponto que o despertar começa. Talvez você sinta como se estivesse desperdiçando algo precioso. Não tempo, mas propósito. Essa dor não é fraqueza, é bússola. É o modo que o universo encontrou para te dizer que há mais. Muitos confundem conforto com evolução. Ficam presos em zonas mornas, seguras, previsíveis, acreditando que estabilidade é sinônimo de paz. Mas, na verdade, é apenas uma anestesia suave. O conforto excessivo é um anestésico espiritual. E ele te impede de sentir o impulso da expansão. A vida, em sua inteligência quântica, cria atritos não para te punir, mas para te mover. O caos é apenas um convite para o movimento. A física quântica nos ensina que toda energia tende à expansão. O elétron não escolhe orbitar, ele é impulsionado a fazê-lo.
Assim também é o ser humano. Quando você sente o incômodo de estar parado, é o seu campo vibracional lembrando que veio para evoluir. E isso não acontece apenas no nível mental. É uma sensação física. Um nó no peito, um vazio no estômago, uma inquietação no corpo. É a alma tentando encontrar espaço dentro de uma realidade que já não cabe. O padrão energético dos que sentem que nasceram para mais é diferente. São pessoas que não se adaptam ao comum, não porque sejam ingratas, mas porque a alma delas vibra em outra frequência. Elas enxergam além da forma. Quando estão cercadas por superficialidades, sentem-se deslocadas. Quando vivem em silêncio, sentem-se vivas. E muitas vezes o mundo as chama de intensas, sonhadoras, até instáveis. Mas a verdade é que elas apenas ouvem o chamado antes dos outros. A sincronicidade é o idioma que o universo usa para confirmar o caminho. Coincidências que não são coincidências, encontros que parecem guiados, frases que aparecem no momento exato. Tudo isso é a forma como o campo responde à sua prontidão interior. Quando você começa a elevar sua frequência, o campo te responde em igual medida. A física quântica chama isso de colapso da função de onda, quando a atenção consciente dá forma à realidade. Joe Dispenza descreve esse ponto como a intersecção entre o potencial e o real. Quando o observador muda, o observado muda. E nesse instante, o universo se reorganiza para refletir sua nova vibração. A ciência moderna confirma o que os antigos já sabiam. A motivação verdadeira não nasce do medo nem da recompensa externa. Ela nasce do sentido. A teoria da autodeterminação, desenvolvida por Deci e Ryan, explica que o ser humano floresce quando se sente autônomo, competente e conectado. Quando o motivo é interno, quando você faz algo porque expressa quem você é, o fluxo de energia se renova naturalmente. Essa é a diferença entre forçar e fluir, entre lutar para ser alguém e simplesmente permitir-se ser. E talvez, ao olhar para trás, você perceba um momento específico em que tudo começou a mudar. Um rompimento, uma perda, um silêncio profundo. Esse foi o ponto de ruptura. Aquele instante em que o velho você começou a se dissolver, mesmo que você ainda não tivesse percebido. O momento de ruptura é sempre um ponto de nascimento disfarçado. A mente chama de fim, mas a alma chama de realinhamento. Feche os olhos por um instante. Respire. Lembre-se de uma fase da sua vida em que tudo parecia ruir, mas, de alguma forma, você emergiu mais forte. Aquilo não foi sorte, foi o campo te reposicionando. Sua vibração estava pronta para uma nova camada de consciência. E o universo, em sua precisão, fez o que precisava fazer. Desmontou o que já não sustentava sua verdade. Esse chamado que você sente agora é a continuação dessa jornada. Ele não é novo, ele apenas voltou a ser ouvido. Ele estava ali o tempo todo, esperando que você se calasse por dentro o suficiente para escutá-lo. O vazio que te incomoda é o mesmo espaço onde a nova versão de você está sendo construída. Não fuja dele. O vazio não é ausência, é preparação. Você chegou até aqui porque algo em sua frequência pediu por isso. O que vem a seguir não será uma explicação teórica, mas uma travessia. Uma sequência de portais vibracionais, cada um abrindo o próximo nível da sua consciência. E tudo começa agora, no instante em que você decide escutar o chamado invisível com o coração desperto. A mente que se sapota no instante antes da vitória. Há um mistério silencioso que ronda os momentos em que estamos prestes a alcançar algo grande. É como se, no instante anterior à vitória, uma força invisível emergisse para nos puxar de volta. Um pensamento que diz, ainda não é hora. Uma distração que desvia o foco, um medo sutil que paralisa.
A mente, tão hábil em nos proteger, às vezes se torna o próprio obstáculo. Não porque queira nos destruir, mas porque teme o desconhecido. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem sem perceber que estavam a um passo do novo ciclo. A dor oculta dessa fase é a sensação de estar sempre quase chegando lá. Você dá tudo de si, sente o progresso, e então algo acontece. O cansaço vem, as dúvidas retornam, o entusiasmo esfria. É um padrão energético profundo. O cérebro, acostumado com o familiar, aciona o alarme quando percebe que você está prestes a romper o que ele reconhece como segurança. Mesmo que essa segurança seja feita de dor, de estagnação ou de repetições cansadas. Para a mente, o sofrimento conhecido é menos perigoso do que o futuro incerto. A autossabotagem é, na verdade, uma forma de autoproteção mal compreendida. A psicologia chama isso de defesa do ego, uma tentativa inconsciente de manter a identidade estável. Se você passou anos acreditando que não é suficiente, que precisa lutar dobrado para merecer, ou que o sucesso é instável, então sua mente cria resistência no momento em que algo ameaça essa crença. É o medo do sucesso, e ele é real, porque o sucesso exige que você se torne alguém que nunca foi antes, e mudar a própria identidade exige energia. O fenômeno é químico e energético ao mesmo tempo. Neurocientificamente, é o sistema dopaminérgico tentando se reorganizar. O cérebro se acostuma com os picos de dopamina provocados pela expectativa, não pela realização. Por isso, muitas pessoas sentem prazer em sonhar, mas ansiedade ao realizar. A expectativa da sensação de movimento. A realização exige presença, e a mente não sabe descansar na presença. Ela foi treinada para buscar, não para ser. Joe Dispenza explica que o corpo se torna a mente quando repetimos emoções do passado. Assim, quando estamos perto da vitória, o corpo, acostumado ao estado de carência, tenta restaurar o padrão antigo, criando distrações, dúvidas e até doenças passageiras. Mas há algo mais profundo acontecendo. O campo vibracional da resistência silenciosa. Ele é sutil. É a energia que diz "eu quero", mas, secretamente, teme receber. É quando você repete afirmações positivas, mas sente no fundo que não merece. É quando o inconsciente ainda vibra escassez, mesmo que os pensamentos falem abundância. A física quântica não responde às palavras, mas à frequência. E a frequência é moldada pela emoção dominante, não pela intenção intelectual. A boa notícia é que tudo isso pode ser reeducado. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, é a prova científica de que mudança é possível. Quando você sustenta um novo estado emocional por tempo suficiente, novas conexões sinápticas se formam. É como abrir um novo caminho em uma floresta densa. No início é difícil. O mato é alto, o terreno é incerto. Mas a cada repetição, o caminho se abre. E chega um momento em que o novo trajeto se torna natural. É nesse ponto que o medo começa a se dissolver. Não porque ele desapareça, mas porque você o atravessa consciente. A coragem não é ausência de medo, é presença de expansão. E existe um segredo vibracional em substituir o medo por expansão. Quando você respira com intenção, o corpo se reorganiza. A respiração é a linguagem direta entre o consciente e o inconsciente. Inspire profundamente. Sinta o ar atravessando seu corpo. Imagine que ele carrega luz e, ao expirar, visualize o medo se desfazendo como fumaça. Esse simples ato reorganiza o campo. A física explica isso como coerência cardiorrespiratória. Quando o ritmo do coração e da respiração se alinham, o sistema nervoso autônomo entra em equilíbrio e o cérebro passa a operar em ondas mais harmônicas. A espiritualidade chama de alinhamento vibracional. É o mesmo fenômeno, apenas em linguagens diferentes.
Nesse estado, a mente deixa de lutar e começa a colaborar. Toda vez que o medo surgir antes da vitória, lembre-se, é apenas o velho eu tentando sobreviver. Ele teme desaparecer, mas não entende que a transformação não o destrói, apenas o integra. A vitória não é um evento, é um estado. É a vibração de quem compreende que não precisa mais se sabotar para se sentir seguro. Há uma passagem silenciosa que todo vencedor atravessa. O momento em que o medo e a coragem coexistem no mesmo corpo. O segredo é permanecer presente o suficiente para que a coragem fale mais alto. Não lute contra o medo, observe-o. Quando você o observa, ele perde densidade. E nesse instante o campo se abre. Você não está sendo testado para ver se é capaz. Está sendo convidado a sustentar a energia daquilo que pediu. Quando o medo vier, lembre-se, ele não é o sinal de que algo está errado. Ele é o anúncio de que você está próximo do novo. E a mente, mesmo sem entender, começa a se render ao coração. É ali que a autossabotagem se dissolve. Não pela força, mas pela consciência. O universo não premia quem luta mais. Ele se alinha com quem vibra em coerência. E a coerência nasce quando o que você pensa, sente e faz começa a caminhar na mesma direção. Esse é o verdadeiro instante da vitória, quando a mente deixa de sabotar o coração e o coração ensina à mente o caminho de casa. A diferença energética entre quem deseja e quem decide. Existe um ponto sutil onde o desejo se transforma em decisão. É um instante quase imperceptível, mas que muda tudo. O desejo é movimento potencial, enquanto a decisão é energia colapsada. Desejar é vibrar para fora. Decidir é vibrar para dentro. A diferença parece pequena, mas no campo quântico ela é abissal. O desejo carrega a frequência da falta. A decisão, a frequência da certeza. E o universo não responde ao que você quer. Responde ao que você é no momento em que quer. A dor oculta desse estágio é viver desejando, mas sem manifestar. É sentir a promessa dentro do peito, mas não ver o reflexo dela na matéria. É uma frustração silenciosa, quase espiritual. Você sabe o que quer, fala sobre isso, pensa sobre isso, mas algo parece travar. Isso acontece porque o desejo, quando não é sustentado pela decisão vibracional, se transforma em carência. E a carência comunica ao campo que o que você busca ainda está distante. O universo, que responde a frequências e não a palavras, continua a te entregar mais experiências que confirmam essa distância. A física quântica explica que o campo responde à coerência, não à carência. Quando mente, emoção e corpo vibram em harmonia, o colapso da realidade é imediato. É o ponto em que a observação consciente se torna presença energética. O desejo, por outro lado, muitas vezes nasce fragmentado. O pensamento diz "eu quero", o coração diz "eu duvido" e o corpo vibra "eu espero". Essa desarmonia cria ruído no campo, e o ruído impede que a energia se organize em forma. Há um erro sutil que muitos cometem: confundir esperança com presença. A esperança é bonita, mas é uma ponte frágil. Ela mantém o foco no futuro e, portanto, na ausência. A presença é o agora expandido, é a vibração do já. Quando você deseja com esperança, você projeta o que quer. Quando você decide com presença, você encarna o que quer. A decisão cria densidade energética, ela magnetiza o campo. A física da decisão é a própria essência do colapso da função de onda. Quando você observa com emoção coerente, a energia potencial se transforma em realidade tangível. É a união entre o observador e o observado. A decisão é o instante em que o campo reconhece: isso é real. E o curioso é que essa certeza não vem da mente, ela vem do corpo. Estudos sobre dopamina revelam que a sensação de controle interno, a crença de que somos agentes ativos da própria realidade,
altera a química cerebral. Quando você se sente no comando, mesmo que nada tenha mudado ainda, seu cérebro já começa a liberar neurotransmissores de realização. Ou seja, o corpo responde antes da matéria. A biologia antecipa a manifestação. Bruce Lipton chama isso de epigenética vibracional, o poder das emoções e crenças sobre a biologia celular. Quando o corpo acredita, o mundo obedece. Transformar o desejo em certeza corporal é um processo de alinhamento. A mente decide, mas é o corpo que confirma. Por isso, muitas pessoas mentalizam, afirmam, visualizam e ainda assim não manifestam, porque o corpo continua vibrando dúvida. O segredo está em ensinar o corpo a sentir o futuro como presente. Quando você traz para o agora a emoção daquilo que deseja, você muda o campo imediatamente. Respire e perceba. Há uma diferença entre pensar "eu quero prosperar" e sentir "eu sou próspero". A primeira frase vem da mente, a segunda da coerência. A primeira busca, a segunda manifesta. A decisão é sempre silenciosa. Ela não precisa de esforço nem de prova. É uma certeza que se instala, sem alarde, mas com uma firmeza inabalável. A ciência e a espiritualidade convergem nesse ponto. Joe Dispenza diz que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado quando a emoção é autêntica. Greg Braden chama isso de coerência coração-cérebro, o alinhamento que cria pontes entre o invisível e o visível. E Neville Goddard ensinava que imaginar com fé é o mesmo que viver antecipadamente o que já é seu. Em todas essas linguagens, o princípio é o mesmo. O universo responde à vibração do ser, não ao discurso do querer. A decisão verdadeira não é um ato mental, é uma rendição vibracional. É quando você deixa de pedir e começa a afirmar. Quando deixa de tentar convencer o universo e passa a habitá-lo em sua nova forma. Nesse momento, a frequência muda. E quando a frequência muda, a realidade não tem outra escolha senão se reorganizar. A diferença energética entre quem deseja e quem decide é que o primeiro ainda espera permissão e o segundo já se tornou a própria resposta. O desejo olha para fora e busca sinais. A decisão olha para dentro e cria os sinais. E é nesse estado de coerência interna que a vida começa a se mover, sem esforço. A decisão é o ponto onde o sonho para de ser possibilidade e se torna vibração viva. É o instante em que o campo deixa de ser observador e passa a ser extensão de quem você é. É ali que nasce o verdadeiro poder criador. Não o poder de controlar o mundo, mas o de se tornar tão alinhado que o mundo se curva naturalmente ao seu novo estado de ser. Quando o universo testa a sua vibração e não o seu merecimento. Há momentos na jornada em que tudo parece desabar, justamente quando você acreditava estar mais perto da conquista. As coisas começam a sair do controle, portas se fecham, pessoas se afastam e o silêncio do universo parece ensurdecedor. Nesse instante é comum pensar: o que eu fiz de errado? Mas e se nada disso fosse punição? E se o que parece retrocesso fosse apenas um teste vibracional, um ajuste fino entre o que você diz querer e o que realmente está pronto para sustentar? A dor oculta aqui é a sensação de que o universo está te punindo ou te esquecendo. A mente tenta compreender por que, depois de tanto esforço, a vida ainda insiste em apresentar desafios. Porém, o campo quântico não trabalha com merecimento, ele responde à vibração. Joe Dispenza descreve esse fenômeno como o teste vibracional, o momento em que a realidade apresenta contrastes para verificar se o seu novo estado de consciência é genuíno. Na neurociência, esse processo é o equivalente a um novo circuito neural tentando se consolidar. Sempre que você muda internamente, muda crenças, emoções, comportamentos,
O cérebro precisa romper conexões antigas e criar novas. E esse processo é biologicamente desconfortável. Você sente resistência, cansaço, até confusão. A mente tenta restaurar o padrão anterior porque o novo ainda não foi validado como seguro. No plano espiritual, esse mesmo movimento é visto como uma espécie de teste do universo. Ele te apresenta situações parecidas com as antigas, apenas para ver se você reage com a velha energia ou com a nova. Todo salto de frequência vem acompanhado de um colapso do velho eu. Isso é inevitável. A versão antiga precisa se desintegrar para dar espaço à nova estrutura vibracional. É o mesmo princípio que ocorre na natureza. A lagarta não evolui dentro do casulo. Ela se dissolve completamente antes de se tornar borboleta. E esse processo, por mais belo que seja, é um ato de morte e renascimento. Quando a vida parece tirar tudo de você, talvez ela esteja apenas removendo o que não pode atravessar com a sua próxima versão. O mito da punição espiritual nasce da confusão entre perda e purificação. Muitas pessoas acreditam que estão sendo castigadas, quando, na verdade, estão sendo preparadas. A energia do velho ciclo precisa ser dissolvida para que a nova frequência se estabeleça. É a recalibração do campo. Na física quântica, esse fenômeno pode ser descrito como a reorganização do sistema após a alteração do observador. Quando o foco muda, a estrutura precisa se adaptar, e o processo de adaptação pode parecer caos, mas é apenas o campo se rearranjando. As histórias de transformação mais profundas quase sempre incluem momentos de colapso, pessoas que perderam tudo, que foram forçadas a recomeçar e que, ao olharem para trás, perceberam que aquele colapso foi a transição necessária. É o paradoxo da expansão. O universo não tira, ele substitui. Mas, para isso, precisa criar espaço, e o espaço se abre quase sempre quando o que era velho se desfaz. Esses períodos de aparente desordem são convites silenciosos à autoobservação. A maneira como você reage durante o caos revela o nível da sua frequência. Se reage com desespero, retorna ao velho padrão. Se observa com presença, mantém o campo estável. A autoobservação é a prática suprema da consciência. Quando você observa sem julgar, você não é mais a emoção, é a consciência que a testemunha. E nesse ponto, a vibração se eleva naturalmente. Gregg Braden chama esse estado de coerência entre coração e cérebro. Quando o sentir e o pensar se alinham, o campo eletromagnético do coração se expande e cria ordem ao redor. É o que muitas tradições espirituais chamam de manter a fé. Mas, mais do que acreditar em algo externo, é sustentar a vibração interna que antecede a manifestação. É permanecer no centro, mesmo quando tudo à volta parece ruir. Durante o teste vibracional, o universo não está perguntando se você merece, está perguntando se você está pronto. A diferença é sutil, mas profunda. O merecimento pertence à moral, o preparo pertence à vibração. E o universo, sendo pura energia, só entende o segundo. Quando você aprende a reagir com consciência em meio ao caos, o teste termina, porque o objetivo nunca foi te punir, e sim te calibrar. A cada desafio você se torna mais congruente, mais coerente, mais inteiro. E é essa integridade vibracional que sustenta o novo ciclo. Os antigos místicos diziam que Deus pesa a alma antes de conceder o dom. A ciência quântica traduziu isso como ressonância. Apenas o que vibra em mesma frequência pode coexistir. Assim, os testes do universo não são castigos, mas medições. E quando a sua vibração finalmente se estabiliza na frequência do que deseja, a realidade cede. O universo não pune, ele prepara. E o aparente silêncio que você sente é, na verdade, o som da sua vibração sendo ajustada. É o intervalo entre o antigo e o novo, o espaço onde o invisível está organizando o
que logo se tornará visível. Tudo o que está desmoronando agora pode ser apenas o alicerce antigo cedendo lugar para a estrutura do seu novo mundo. O teste acaba no instante em que você compreende que nada está sendo tirado, apenas transformado. Porque o universo nunca te coloca à prova para te quebrar, mas para te alinhar. E quando esse alinhamento acontece, o que antes era luta se transforma em sincronia. É quando a vida deixa de parecer uma sequência de obstáculos e passa a ser um campo de resposta. Um campo que reflete com precisão a vibração de quem finalmente entendeu que não há punição, há evolução. O código oculto dos que não desistem. Há uma força silenciosa que sustenta os que continuam, mesmo quando tudo parece perdido. Ela não nasce da teimosia nem da obstinação cega, mas de algo muito mais profundo. Um código vibracional que existe dentro de todos os que já atravessaram a escuridão e escolheram permanecer de pé. É um código que não pode ser ensinado, apenas despertado. Porque ele vive escondido nas cicatrizes, nos recomeços, nas noites em que ninguém viu. Mas você seguiu respirando. A dor oculta aqui é a fadiga emocional. O peso de quem se pergunta se vale a pena continuar tentando. É o cansaço de quem carrega a fé nas mãos trêmulas, sem saber se o universo ainda o escuta. É olhar para o caminho percorrido e sentir que deu tudo de si, e ainda assim não chegou onde esperava. A sensação de solidão é real, como se todos tivessem encontrado uma direção, menos você. Mas o que você talvez não saiba é que esse cansaço não é sinal de fraqueza. É sinal de transição vibracional. É o corpo tentando se adaptar à energia da nova frequência que você está prestes a sustentar. A diferença entre teimosia e alinhamento vibracional está na origem da insistência. A teimosia nasce do ego que quer controlar o tempo. O alinhamento nasce da alma que compreende o ritmo. A teimosia força. O alinhamento flui. Mas ambos podem parecer iguais para quem observa de fora. O que os distingue é o estado interno. Quando você continua por medo de perder, é teimosia. Quando continua por saber, mesmo sem provas, que algo em você ainda não terminou, é fé vibracional. A ciência e a espiritualidade se encontram nesse ponto. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, ao estudar o estado de fluxo, descobriu que as pessoas mais resilientes não são as que possuem mais recursos, mas as que conseguem entrar em um estado de presença criativa diante dos desafios. Elas transformam o esforço em experiência, o sofrimento em significado. Elas compreendem que o propósito não é o resultado, mas o processo que as molda. A neurociência chama isso de motivação transcendente. É a dopamina espiritual. Aquela energia que não vem da expectativa de recompensa, mas do prazer em estar em coerência com o próprio propósito. Quando essa motivação desperta, a pessoa deixa de agir para chegar lá e passa a agir porque é isso. A ação se torna expressão, o esforço se transforma em ritual. E o tempo deixa de ser inimigo, tornando-se aliado. O código dos que não desistem é, em essência, o da persistência consciente. Eles aprenderam que desistir ou continuar não é uma decisão racional, é uma questão de vibração. Há dias em que tudo parece pesado, mas o coração ainda pulsa em silêncio, dizendo: não acabou. Esse pulsar é o próprio campo quântico te empurrando para o ponto de virar. O arquétipo do herói ferido está presente em todas as culturas. Ele representa a alma que se quebra apenas para descobrir sua própria força. A ferida, longe de ser uma punição, é a senha da expansão. É através dela que a luz entra, como dizia Leonard Cohen. E, espiritualmente, é através dela que a alma se humaniza. Porque apenas quem sangra entende o valor da cura. Em termos energéticos, a dor é uma forma de energia condensada. Quando resistimos a ela, ela se densifica ainda mais. Quando a aceitamos, ela se transforma em movimento. Por isso, o sofrimento consciente é libertador. Ele não busca sentido imediato, mas compreende que há algo sendo transmutado.
O corpo sente, o coração vibra e o campo responde. No fundo, o código dos que não desistem é o da coerência entre vulnerabilidade e poder. São pessoas que aprenderam a permanecer abertas mesmo feridas, que entenderam que coragem não é nunca sentir medo, mas continuar com o coração exposto, mesmo sem garantia. Esse estado é o que o campo quântico reconhece como pureza vibracional. A vibração do amor incondicional por si mesmo, pela jornada e pelo mistério que ainda não se revelou. Há também um componente psicológico e biológico nesse código. O cérebro humano é moldado pela repetição. Cada vez que você escolhe se levantar, mesmo cansado, novos circuitos neurais são formados. A neuroplasticidade registra o padrão da superação. E aos poucos, o corpo aprende que a dor não é o fim, é apenas o anúncio de uma nova forma de força. Essa é a base científica do que espiritualmente chamamos de fé. As pessoas que mantêm esse código ativado têm uma relação diferente com o tempo. Elas sabem que a vida não se move em linha reta, mas em espirais. Cada volta parece uma repetição, mas nunca é a mesma. Há crescimento invisível acontecendo. Elas entendem que o processo de manifestação é menos sobre controlar o resultado e mais sobre sustentar a frequência até que o campo se reorganize. Gregg Braden fala sobre a importância da coerência entre emoção e intenção. Ele explica que a oração verdadeira não é um pedido, é um estado emocional. Quando você se mantém vibrando gratidão antes de ver o resultado, você já alterou o campo. Isso é persistência vibracional. A capacidade de permanecer em alta frequência mesmo sem retorno imediato. É o oposto da espera ansiosa, é o descanso confiante. E há algo ainda mais profundo. O código dos que não desistem contém um elemento de entrega. Porque a verdadeira persistência não é resistência, é fidelidade à essência. É o reconhecimento de que, mesmo quando tudo parece desmoronar, algo dentro de você continua sustentando a vida. Esse algo é a consciência pura. É o ponto de quietude que observa a tempestade sem se identificar com ela. Na física quântica, há um princípio chamado de resiliência quântica. Quando um sistema é perturbado, ele tende a retornar ao estado de equilíbrio. O mesmo ocorre com a consciência humana. Quando a alma desperta, ela busca naturalmente o alinhamento. A dor surge apenas quando resistimos ao movimento. Por isso, o segredo dos que não desistem não está em lutar contra o caos, mas em confiar no retorno ao equilíbrio. A psicologia dos microprogressos, estudada por Csikszentmihalyi e outros, mostra que pequenas ações consistentes têm poder exponencial. No nível vibracional, isso significa que, cada vez que você mantém a frequência, mesmo por segundos, você está fortalecendo um novo padrão. O campo quântico reconhece consistência, não intensidade. É a constância, não a pressa, que molda a realidade. Esse é o coração do ritual de consistência energética. Um momento diário, por menor que pareça, em que você escolhe se reconectar ao seu centro. Não é um ato mecânico, mas uma reafirmação vibracional. Pode ser um minuto de silêncio, um pensamento de gratidão, uma respiração consciente. Pequenos gestos que dizem ao campo: eu ainda estou aqui. Essa constância é o que separa os que desistem dos que transcendem. A energia da persistência verdadeira é circular, não linear. Ela se renova em ciclos. Por isso, há dias em que você se sentirá cansado. E está tudo bem. Até o sol se recolhe para voltar a brilhar. A questão não é manter-se forte o tempo todo, mas continuar voltando à sua verdade quando o ruído cessar. Essa é a essência da fé. Não um esforço contínuo, mas um retorno constante. E há um ponto em que o código se revela por completo. É o instante em que você percebe que já não precisa provar mais nada. Que continuar não é uma obrigação, mas uma escolha. Que o caminho não é castigo, mas consagração. Que a dor que antes te enfraquecia agora se tornou seu portal de poder. É nesse momento que você compreende. O código dos que não desistem não é sobre resistir, é sobre lembrar. Lembrar quem você é, quando tudo que não é essencial cai. Os que não desistem não são super-heróis. São pessoas comuns que aprenderam a dançar com o mistério. Eles caem, choram, se perdem, duvidam, e ainda assim continuam. Não porque esperam recompensas, mas porque sentem lá no fundo
que há algo maior guiando cada passo. Eles entendem que a vida não está contra eles, está moldando-os, que a dor não é um obstáculo, mas um chamado para expandir o coração. O código oculto dos que não desistem é, na verdade, o próprio DNA da alma desperta. É a lembrança de que cada desafio contém um convite e cada queda, uma revelação. E quando essa compreensão se instala, a jornada deixa de ser sobre vencer ou perder. Ela se torna sobre permanecer. Permanecer em amor, mesmo quando o mundo pede medo. Permanecer em presença, mesmo quando a mente quer fugir. Permanecer em fé, mesmo quando a lógica diz que acaba. E é nesse permanecer silencioso que o milagre se revela. Porque o universo, ao ver que você não desiste de si mesmo, entende que já é hora de abrir o próximo portal. E o faz sem esforço, sem alarde, como a aurora que rompe a noite, inevitável, natural, divina. Essa é a frequência dos que atravessam o impossível e se tornam a própria prova viva de que desistir nunca foi o caminho. A persistência é a forma que a alma encontrou de lembrar ao mundo que o amor é a força mais resistente do universo. Há uma liberdade que não pode ser concedida por ninguém, apenas descoberta. É a liberdade de ser quem se é, sem medo de desapontar o mundo. Essa é a frequência dos que não precisam mais de aprovação. Um estado raro, silencioso e poderoso. Um estado onde a energia deixa de ser dispersa em agradar, justificar, provar, e passa a ser canalizada em criar, existir e vibrar. O ser humano nasce inteiro, mas é ensinado a fragmentar-se para caber. Desde cedo, aprende que o amor precisa ser conquistado, que o valor depende do olhar alheio, que o reconhecimento é a medida da própria importância. E essa busca constante pelo sim externo se torna um ruído invisível, corroendo a alma e distorcendo a frequência natural do sim. A dor oculta aqui é a de depender do olhar do outro para se sentir suficiente. É viver em uma constante tensão vibracional, tentando equilibrar quem se é com quem acreditam que você deveria ser. E essa dor não é apenas emocional, é energética, porque toda vez que você se molda para ser aceito, envia ao campo quântico a mensagem de que não é completo. Como é? O universo, que responde à vibração e não à intenção, reflete de volta essa mesma incompletude. A vida, então, passa a apresentar espelhos que reafirmam essa falta, relacionamentos que não sustentam, reciprocidade, ambientes onde você não é visto, resultados que parecem sempre quase. A autenticidade é uma das frequências mais altas que um ser pode emitir. Quando você vibra a autenticidade, sua energia se torna congruente. O campo reconhece essa coerência e responde com fluidez. É o que a física chama de ressonância harmônica, quando duas frequências entram em sincronia e amplificam uma a outra. Quando a alma é verdadeira, o universo se torna espelho, não juízo. Mas essa autenticidade exige um preço, o desapego do espelho social. Vivemos em uma era onde a imagem precede a essência, onde a validação vem em números e a aprovação é medida por curtidas. Esse ambiente cria uma ilusão de pertencimento, mas uma solidão profunda. O efeito halo, estudado pela psicologia social, explica como o julgamento positivo em um aspecto, aparência, carisma, sucesso, tende a distorcer a percepção sobre o todo. O mundo, preso nessa lente, idolatra máscaras e teme vulnerabilidade. E nesse cenário, ser autêntico se torna um ato revolucionário. A vulnerabilidade é, paradoxalmente, a forma mais pura de poder. Brené Brown, em seus estudos sobre coragem e autenticidade, mostrou que pessoas verdadeiramente fortes não são as que escondem suas fraquezas, mas as que as acolhem com dignidade. Ser vulnerável não é se expor em descontrole. É estar inteiro mesmo sem garantias. É dizer: eu sou suficiente, mesmo quando não agrado. Essa vibração é tão rara que o universo a amplifica, porque ela é o oposto da carência. A psicologia moderna e a espiritualidade quântica convergem nesse ponto. O poder pessoal nasce da congruência interna. Quando o que você pensa, sente e expressa está alinhado, o campo se organiza. Greg Braden chama isso de coerência coração-cérebro. É quando o campo eletromagnético do coração, o mais poderoso do corpo, se harmoniza com as ondas cerebrais, criando um estado de unidade vibracional. Nesse estado, a vida deixa de ser reação e se torna criação.
A neutralidade é o nível mais alto dessa frequência. É o ponto onde você não precisa mais provar, convencer ou defender. A neutralidade não é indiferença, é presença madura. É o estado onde o ego cessa, o ruído, e a consciência assume o comando. Quando você alcança essa vibração, as opiniões externas deixam de ter o poder de te inflar ou te reduzir. Você as escuta, mas não as carrega, porque compreende que cada percepção fala mais de quem vê do que de quem é visto. A neutralidade é também a vibração da sabedoria. É o mesmo estado descrito por mestres antigos e comprovado pela ciência moderna como o ponto de equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Nesse nível, o corpo deixa de reagir por defesa e passa a responder por consciência. As ondas cerebrais entram em harmonia, o batimento cardíaco se estabiliza e o corpo inteiro vibra em coerência. O campo ao redor se ajusta. A vida se torna mais leve, não porque tudo se resolve, mas porque você deixa de lutar contra o que é. Mas até chegar a esse ponto, há um caminho de desconstrução. O desapego da aprovação externa dói, porque por muito tempo ela foi a principal forma de alimento energético. O reconhecimento funciona como dopamina, um reforço que o cérebro associa à sobrevivência social. Quando você começa a se libertar disso, o corpo entra em abstinência. É um silêncio desconfortável, quase vazio. Mas esse vazio é o início da verdadeira liberdade. É o espaço onde a energia retorna ao centro. Bruce Lipton, ao estudar a epigenética, mostrou que as células humanas respondem mais ao ambiente energético do que ao genético. Quando você vive sob a vibração do medo da rejeição, seu corpo interpreta isso como ameaça constante. O sistema imunológico enfraquece, os hormônios de estresse se elevam e o campo vibracional se contrai. Ao contrário, quando você vibra a autenticidade e aceitação de si, o corpo entende que está seguro e a biologia responde com cura. É, literalmente, o corpo ouvindo a alma. Ser autêntico é, portanto, um ato biológico e espiritual. É quando o seu campo vibracional finalmente encontra descanso dentro de si mesmo. E o descanso é a morada do poder. O poder verdadeiro é silencioso. Ele não precisa ser anunciado. Ele se manifesta na forma de serenidade, na clareza de quem já não precisa competir, provar ou explicar. Esse é o ponto em que o observador se torna o próprio campo. O estado de unidade, descrito pela física quântica e experimentado pelos místicos ao longo do século. Há uma beleza imensa em caminhar o mundo sem armaduras, porque, quando você não precisa mais de aprovação, começa a enxergar os outros com compaixão, não com defesa. O olhar se torna mais suave. Você percebe que todos estão tentando ser amados, cada um à sua maneira, e então o julgamento cede espaço à compreensão. Essa vibração cria pontes invisíveis. É o que chamamos de empatia quântica, o estado em que a energia de um coração desperto harmoniza o ambiente ao redor apenas por existir em presença. A frequência dos que não buscam aprovação é contagiante. Ela inspira sem tentar convencer, irradia sem esforço, porque o verdadeiro poder nunca vem da imposição, mas da autenticidade vibrando em ressonância pura. As pessoas se aproximam desses seres não porque eles prometem algo, mas porque se sentem em paz perto deles. O campo energético deles transmite segurança, não pela força, mas pela verdade. E há um segredo: quanto mais você se aprofunda nessa vibração, mais percebe que nunca precisou ser aprovado, apenas reconhecido por si mesmo. O reconhecimento interno é o combustível da expansão. Ele nasce do simples ato de se enxergar com gentileza. Quando você se valida, o mundo começa a te refletir de outra forma. As situações se alinham, as relações se harmonizam e o fluxo da vida se abre, não porque você foi aceito, mas porque deixou de resistir à própria essência. A aprovação é uma ilusão criada por uma mente desconectada da fonte. A alma nunca busca validação. Ela busca expressão. E quando você começa a se expressar de forma autêntica, sem medo de errar, o universo se expande junto com você. Porque a criação, em todos os níveis, é uma dança entre o invisível e o manifestado. O que é autêntico vibra, e o que vibra se manifesta. A neutralidade, portanto, é o portal final da autenticidade. É o momento em que você entende que não há nada para defender e nada para esconder, que o amor próprio não é vaidade, mas alinhamento, que o silêncio é uma forma de oração, que o olhar interno é o espelho mais verdadeiro.
E nesse estado, a vida deixa de ser palco e se torna tempo. Há uma frase que ecoa nesse ponto da jornada. Você não veio agradar, veio iluminar. E iluminar às vezes é confrontar, é deixar que sua luz mostre o que ainda está escondido em você e nos outros. Mas esse confronto não é agressivo, é compassivo. É o tipo de presença que transforma não porque impõe, mas porque lembra. Lembra os outros do que também são. Inteiros, dignos, livres. A frequência dos que não buscam aprovação é a vibração dos que já se reencontraram. Eles não estão acima dos outros, estão em paz consigo mesmos. E essa paz é magnética. É o ponto onde o esforço cessa e o ser começa. É quando a busca termina e o encontro acontece. E por fim, há uma revelação sagrada nesse estado. Quando você deixa de precisar ser aprovado, o universo passa a aprovar tudo o que você cria. Porque a criação se torna pura, livre e alinhada. Você se torna a extensão do próprio campo quântico. E então, tudo o que antes parecia luta se transforma em harmonia. Essa é a verdadeira soberania vibracional. Caminhar o mundo sem precisar ser validado, porque já se tornou um com a própria verdade. Nesse ponto, o coração se torna bússola, o silêncio se torna força e a autenticidade se torna oração. E a cada respiração, o universo te reconhece, não pelo que você faz, mas pelo que você vive. Há um instante na jornada em que a linha entre insistir e entregar-se desaparece. É o ponto onde o paradoxo se revela. A verdadeira força não está em resistir, mas em soltar. Esse é o ponto quântico onde desistir e persistir se tornam a mesma coisa. Porque, no fundo, não se trata de parar ou continuar, mas de mudar o estado de consciência com o qual se caminha. Enquanto a mente humana vê oposição entre ação e entrega, o campo quântico as percebe como dois lados de um mesmo movimento: expansão e recolhimento, inspiração e expiração, vida e pausa. A dor oculta desse momento é o conflito interno entre lutar demais e confiar demais. É o esgotamento de quem já tentou tudo e ainda assim sente que algo invisível o segura. É o vazio que surge quando o esforço parece não gerar resultado. Muitos interpretam esse ponto como fracasso, mas, em verdade, é uma transição vibracional. O antigo padrão de controle está sendo desfeito. A mente, acostumada a comandar, está sendo convidada a confiar no ritmo do campo. E confiar é um verbo que o ego ainda não aprendeu a conjugar. A entrega é um dos estados vibracionais mais avançados da consciência. Não é desistência, é fusão. É quando o eu deixa de se perceber separado do fluxo da vida. O físico Tom Campbell descreve esse fenômeno como a física da não resistência. No campo quântico, tudo que resiste cria densidade e tudo que flui cria coerência. Resistir é vibrar medo. Soltar é vibrar confiança. E é essa confiança que reorganiza a realidade ao redor. O paradoxo quântico da entrega é que quando você para de lutar, a energia começa a se mover, porque a resistência humana cria atrito vibracional. Quando o observador relaxa, o campo encontra espaço para reorganizar as partículas em novas combinações. É como tentar clarear a água turva. Quanto mais você mexe, mais ela se agita. Mas, se deixar repousar, a própria natureza faz o trabalho da clarificação. Essa compreensão muda tudo. Você percebe que não é o esforço que manifesta, mas a coerência, que a energia não responde à força, e sim à pureza da vibração. Persistir não significa insistir cegamente, significa permanecer presente, mesmo quando o resultado ainda não se mostrou. Persistir é ancorar uma vibração. Desistir, no sentido espiritual, é entregar o controle da forma. As duas coisas, juntas, formam o estado de rendição consciente. O ego teme esse estado porque ele representa a morte simbólica do controle. O ego acredita que, se parar de lutar, será engolido pela vida. Mas a verdade é o oposto. Quando o ego se dissolve, a vida começa a fluir através de você. Nesse instante, você deixa de ser o nadador que tenta controlar a correnteza e se torna o próprio rio. A física quântica explica isso com o princípio da superposição. Até que uma escolha vibracional seja feita, todas as possibilidades coexistem. Quando você tenta controlar cada detalhe, colapsa prematuramente a realidade
e limita o campo. Quando se entrega com presença, permite que o campo se expanda até encontrar a configuração mais harmônica. A entrega é, portanto, a forma mais elevada de ação. É ação em estado de confiança. Há algo profundamente transformador no ato de parar sem desistir. Parar a escutar. É criar espaço para o invisível falar. Em quase todas as tradições espirituais, há uma passagem onde o buscador precisa enfrentar o silêncio da incerteza, o silêncio do não saber, o silêncio que parece ausência. Mas esse silêncio não é vazio, é gestação. É ali que o novo campo começa a se formar. O universo testa o quanto você confia nesse silêncio. Ele retira o barulho, os sinais, as respostas, para que você aprenda a se guiar pelo sentir. E é nesse sentir, puro, cru, sem garantias, que nasce a verdadeira fé vibracional. A fé que não depende de provas, mas de presente. As histórias de grandes transformações sempre passam por esse ponto quântico. Relatos de pessoas que, ao desistirem de controlar, viram a vida se reorganizar com precisão divina. Não porque deixaram de agir, mas porque começaram a agir a partir de outro estado de consciência. A ação inspirada substitui a ação forçada. E a diferença é visível. A primeira flui, a segunda desgasta. Na neurociência, esse processo pode ser comparado à coerência entre os hemisférios cerebrais. O hemisfério esquerdo, lógico e analítico, representa o controle. O direito, intuitivo e expansivo, representa a entrega. Quando os dois entram em harmonia, o cérebro acessa estados de criatividade e insight. É o mesmo estado descrito por meditadores e místicos como iluminação. Uma clareza serena que surge quando o ruído mental cessa. A respiração é a chave biológica dessa transição. Quando a respiração desacelera e se torna consciente, o sistema nervoso autônomo se reorganiza. O corpo deixa o estado de luta e fuga e entra em coerência. É o que chamamos de respiração 3D. Inspirar pelo corpo, sentir pelo coração, observar pela consciência. Esse alinhamento cria uma ponte entre o físico e o sutil. E nesse espaço a mente se rende ao fluxo da vida. O paradoxo é que, quando você solta, tudo o que era pesado se torna leve, o que parecia travado começa a se mover. E o que antes era luta se transforma em sincronia. É o que Neville Goddard chamava de assumir o estado do desejo realizado. Não se trata de esperar o resultado, mas de habitar a vibração do que já é. Quando você faz isso, a realidade se ajusta. O ponto quântico entre desistir e persistir é também o ponto da confiança total. É onde a fé e a rendição se tornam inseparáveis. Fé não é esperar que tudo dê certo, mas saber que, mesmo que não dê, há um sentido maior sustentando cada passo. Rendição não é abrir mão da ação, é agir sem apego ao resultado. É uma dança entre intenção e aceitação, entre foco e fluidez. Na linguagem da física, é o equilíbrio entre o campo e a partícula. O campo representa o potencial, o espaço das infinitas possibilidades. A partícula representa a manifestação, a escolha vibracional colapsada. O ser humano vive entre os dois, oscilando entre o desejo de criar e o medo de soltar. Quando compreende que ambos são expressões do mesmo fluxo, a dualidade se dissolve. Persistir e desistir tornam-se um só movimento, o da consciência expandindo-se sobre si mesma. Esse estado é reconhecido pelo corpo. Há uma leveza que surge, um alívio profundo, como se algo interno dissesse: agora sim. É o momento em que o corpo e a alma respiram juntos, a neuroquímica se altera, os níveis de serotonina e ocitocina aumentam, o coração entra em ritmo coerente e o campo eletromagnético se expande. É literalmente o corpo vibrando confiante. Greg Braden explica que o campo cardíaco é o transmissor mais poderoso do corpo humano. Quando o coração vibra em confiança, ele envia sinais coerentes ao cérebro e criam uma assinatura eletromagnética que comunica ao universo: tudo está bem. Essa assinatura é o que molda a realidade ao redor, porque o campo quântico não responde a pedidos, responde à vibração de tranquilidade. E é nesse estado que o milagre se manifesta, não como um evento sobrenatural, mas como a consequência natural de uma mente que parou de interferir. A entrega cria espaço para que a vida se revele, e o que se revela é quase sempre mais simples e perfeito do que o ego jamais poderia planejar. Há uma sabedoria ancestral que diz: quando você para de remar,
o rio te leva exatamente onde deveria estar. Essa metáfora descreve com precisão o ponto quântico da rendição. Não é passividade, é confiança dinâmica. Você continua em movimento, mas não mais por medo de parar. Move-se porque o fluxo te move. O verdadeiro vencedor, portanto, é aquele que aprendeu a parar, não porque desistiu, mas porque entendeu que o controle é uma ilusão. Ele age quando o coração indica e silencia quando o coração pede pausa. Ele compreende que o tempo não é inimigo, é parceiro, que a espera não é ausência, é alinhamento, que cada aparente atraso é o universo ajustando a frequência para que tudo se manifeste com perfeição. E quando essa compreensão se instala, a vida se torna leve. Não há mais pressa, porque não há mais medo. A ação nasce da inspiração e a pausa da sabedoria. Persistir e desistir deixam de ser opostos, tornam-se apenas expressões de um mesmo estado de confiança. O ponto quântico é, no fundo, o ponto do amor. O amor é a energia que não resiste. Ele flui, se adapta, se entrega e ainda assim permanece inteiro. É a vibração que não precisa controlar porque já é totalidade. Quando você chega a esse nível, entende que tudo está em perfeito movimento, mesmo que parece parado. Que tudo está em ordem, mesmo que parece caos. Esse é o segredo dos mestres. Eles não lutam com a vida. Eles a observam, respiram com ela e permitem que o fluxo faça o que precisa ser feito. E, paradoxalmente, é por isso que tudo ao redor deles funciona. Porque o universo responde à frequência da entrega como a nota mais pura da criação. Quando o controle cede, a confiança floresce. E quando a confiança floresce, a criação acontece sem esforço. Esse é o ponto onde a alma para de correr atrás dos milagres e se torna o próprio milagre. Onde o buscador percebe que não há mais o que alcançar, apenas o que permite. O ponto quântico onde desistir e persistir se tornam a mesma coisa é o retorno à origem. É o instante em que a consciência se reconhece como o próprio fluxo, onde o fazer e o ser finalmente se encontram. E, nesse encontro, a dualidade desaparece. O silêncio volta. Mas agora é um silêncio cheio. Um silêncio que contém tudo. O mesmo silêncio que antecede o nascer do sol. O mesmo que habita o coração do universo. É nesse silêncio que a nova realidade começa. E quando o novo amanhece dentro de você, o mundo inteiro muda de cor. Porque você compreende, enfim, que nada foi em vão. Cada pausa, cada luta, cada rendição. Tudo foi parte do mesmo movimento. O movimento que te trouxe até aqui. Ao ponto onde a vida e o amor se tornaram sinônimos. E o caminho e o destino finalmente a mesma coisa. Há um instante, após a travessia, em que o silêncio se torna diferente. Não é mais o silêncio do vazio, mas o da completude. É o mesmo silêncio que acompanha o nascer do sol, o instante em que o primeiro raio toca o horizonte e, sem dizer palavra alguma, anuncia: a noite passou. A jornada que você percorreu até aqui não foi uma sucessão de provações aleatórias. Foi uma orquestração precisa entre o visível e o invisível, entre o que o mundo te mostrou e o que o seu interior precisava recordar. O que parecia luta era lapidação. O que parecia perda era realinhamento. E o que parecia fim era apenas o início de uma nova vibração. O universo nunca exigiu que você fosse perfeito. Ele apenas te convidou a ser verdadeiro. A autenticidade é a oração mais poderosa que existe, porque o campo quântico não responde a palavras, responde à coerência. E quando mente, coração e alma começam a vibrar na mesma frequência, o impossível se torna inevitável. Tudo que você buscava com esforço, começa a te buscar com naturalidade. Porque a vibração certa não atrai, ela se alinha. E o que está em ressonância não precisa correr, apenas se reconhece. Talvez agora, ao olhar para trás, você veja que os períodos mais difíceis foram os que mais te aproximaram da verdade. Aquelas noites em que parecia que nada fazia sentido, foram os portais pelos quais o seu novo eu atravessou. O cansaço, a dúvida, o medo, tudo isso foi o preço da expansão. Porque não há luz sem fricção, nem despertar sem desintegração. O universo precisou te despir das camadas que te protegiam para te vestir com a tua própria essência. Bruce Lipton ensina que cada célula do corpo responde ao ambiente que percebe. Quando você muda a percepção, muda a biologia. Quando muda a crença, muda a química.
E quando muda a vibração, muda a realidade. Isso significa que, desde o início, a chave sempre esteve dentro. Nenhum evento externo poderia determinar o seu destino. O que determina é a frequência que você sustenta. A física quântica chama isso de colapso da função de onda. A espiritualidade chama de fé. É o mesmo princípio, apenas descrito em linguagens diferentes. Você não é o que te aconteceu, nem o que perdeu, nem o que esperou. Você é a consciência que atravessou cada experiência e permaneceu intacta. O tempo, a dor e as circunstâncias não podem tocar essa parte de você. É ela que observou cada queda e cada renascimento. É ela que sabe que nada foi em vão. A jornada da alma é um espiral ascendente. Você parece passar pelos mesmos lugares, mas a cada volta está em um nível mais alto. Agora você entende que o verdadeiro propósito nunca foi chegar em um destino, mas despertar o estado de presença capaz de sustentar qualquer realidade. Você não foi colocado na Terra para vencer batalhas externas, mas para dominar o campo interno, o espaço invisível, onde os pensamentos se transformam em energia e a energia se transforma em forma. O que acontece fora é apenas o eco do que vibra dentro. A ciência moderna, em sua precisão, começa a confirmar o que os antigos sempre souberam: tudo é energia. Mas o que poucos compreendem é que essa energia é moldada pela consciência. A observação cria forma, o sentimento direciona, a fé sustenta. É por isso que o universo parece recompensar os que persistem em vibração alta, não porque eles são especiais, mas porque aprenderam a permanecer incoerentes. Você aprendeu a diferença entre desejar e decidir, entre esperar e ser, entre lutar e confiar. E ao integrar esses opostos, algo novo nasceu: a sabedoria da entrega consciente. Você descobriu que o controle é uma forma disfarçada de medo e que a confiança é o verdadeiro poder. Descobriu que a vulnerabilidade não te enfraquece, te purifica, que a dor não te quebra, te expande, e que o silêncio não é ausência. É o campo se reorganizando para te entregar o que já é teu por ressonância. O universo é como um espelho líquido. Ele reflete o que você vibra, não o que você diz querer. Quando a sua frequência muda, o reflexo se altera. O que antes parecia inalcançável começa a se aproximar. E o que antes parecia tão importante perde o peso. Porque, no fundo, tudo o que você buscava era sentir-se em paz dentro do próprio corpo. Sentir que podia existir sem medo, que podia respirar sem pressa, que podia amar sem se perder. A jornada espiritual não é sobre se tornar algo novo, mas sobre lembrar o que você sempre foi. Essa lembrança é o que Joe Dispenza chama de reprogramação da consciência. É quando o corpo, acostumado ao medo, começa a aprender a vibrar confiança. Quando o cérebro, condicionado ao passado, começa a aceitar o presente. E quando o coração, antes protegido por muros, começa a se abrir novamente. Essa abertura não é fragilidade, é maturidade vibracional. Você chegou ao ponto onde o esforço dá lugar ao fluxo, onde a busca se transforma em presença, onde as perguntas se dissolvem nas respostas silenciosas do agora. É aqui que você começa a compreender a natureza quântica da existência. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, em múltiplas dimensões, e a consciência é o fio que costura essas realidades. O passado não está atrás, está vibrando. O futuro não está adiante, está sendo criado a cada escolha. E o presente é o único portal real para o infinito. No campo da consciência expandida, desistir e persistir não são opostos, são ritmos da mesma dança. Há momentos em que o universo te pede ação, e há momentos em que ele te pede silêncio. Saber ouvir esse compasso é a verdadeira maestria. Porque a sabedoria não está em fazer mais, mas em fazer no tempo certo. A sincronicidade é o idioma de quem aprendeu a esperar o ritmo da vida. Você agora compreende que a entrega não é um ato passivo, mas a expressão mais alta de confiança. Quando você entrega, não está abrindo mão do destino, está permitindo que ele se manifeste sem interferência. O universo não precisa de força, precisa de espaço. E esse espaço se abre quando o medo se dissolve. Greg Braden descreve a coerência como o estado em que a vibração do coração se alinha ao campo da criação. É um estado de amor incondicional, não no sentido emocional, mas vibracional. Amar, nesse nível, é permitir que tudo exista como é,
é olhar para a vida com olhos de aceitação e perceber que até o caos tem ordem, até a dor tem sabedoria, até o silêncio tem música. O amor, entendido como força cósmica, é o ponto mais alto da vibração humana. Ele é a energia que não tenta mudar nada, apenas transfigura pelo simples ato de ser. Quando você atinge essa frequência, a vida se torna espelho de beleza. Mesmo nas imperfeições, as pessoas ao redor começam a mudar, não porque você as convence, mas porque a sua presença reorganiza o campo. Você é parte de um organismo cósmico em constante expansão. Cada pensamento, cada gesto, cada respiração interfere no tecido do universo. Quando você vibra em paz, essa paz se propaga em ondas. Quando vibra gratidão, o campo se ilumina. Quando vibra amor, o próprio tempo se curva e a realidade responde de forma imediata. Essa é a verdadeira cocriação. Não forçar o destino, mas dialogar com ele através da frequência. E agora, com essa consciência, você percebe que nada está separado, que a dor e a alegria são expressões do mesmo pulso, que o fracasso e a vitória são apenas percepções diferentes do mesmo aprendizado, que até a escuridão faz parte da luz. O campo quântico é unidade em movimento, e você é uma centelha dessa totalidade. Assim como o sol nasce sem esforço, a sua nova realidade também já está a caminho. Ela não precisa ser criada, apenas reconhecida. O que você buscava já existe em potencial. O que você sonhava já vibra em outra dimensão. E a cada respiração consciente você se aproxima dessa versão. Não é o futuro que vem até você, é você que se expande até ele. O que começa agora não é o fim de uma jornada, mas o início de um novo ciclo de consciência. A partir deste ponto, cada pensamento se torna semente, cada emoção, energia e cada gesto, oração. O campo quântico não esquece. Ele registra cada vibração e a devolve em forma de experiência. Por isso, mantenha o coração em coerência e a mente em silêncio. Você não precisa mais correr atrás de sinais. Agora, você é o sinal. O campo se ajusta à sua vibração porque você se tornou o próprio campo. Essa é a verdadeira ascensão, quando o humano se lembra de que é divino, e o divino se expressa através do humano. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar, porque a linguagem dele não é a palavra, é a frequência. E você, ao vibrar amor, fé e presença, já está orando no idioma da criação. O vazio que antes te assustava agora é o seu templo. A solidão que antes te feriu agora é companhia sagrada. O silêncio que antes te pesava agora é a voz do universo dentro de você. Você não está perdido, está sendo realinhado. E esse realinhamento é a prova de que o campo te escuta, te guia e te responde. Sempre respondeu. Apenas esperava que você se calasse o suficiente para ouvi-lo. Observe com serenidade. Nas próximas 24 horas, algo em sua realidade confirmará essa nova vibração. Pode ser um encontro, uma palavra, uma sincronicidade ou apenas uma paz inesperada. Esse será o sinal do campo dizendo: sim, eu te reconheço. Bem-vindo de volta à frequência da criação. E então, sem esforço, sem pressa, a vida começará a dançar com você, porque finalmente você se tornou o ritmo.